Comecei a sexta-feira bem cedinho porque eu tinha que trabalhar, então eu acordei e fui tomar um banho. Fiz meu café da manhã e, como sempre, não podia faltar uma xícara fofa e fui fazer minha maquiagem. Eu tinha deixado de usar maquiagem pra ir pra faculdade, pra sair pra maioria dos lugares, eu usava só pra sair mesmo em ocasiões especiais, mas como eu comecei a trabalhar, eu achei que era adequado fazer uma maquiagem todo dia, ainda mais por ser logo pela manhã pra tirar aquela cara de cansaço e sono. Então, como é só uma maquiagem pra ficar apresentável, eu tiro minha olheira, passo um blush e passo um rímelzinho pra destacar um pouco os olhos. Eu adoro passar a bruma fixadora porque parece que eu tô tomando uma garoinha, uma chuva de leve no rosto. Faltando 15 minutinhos pra eu começar a trabalhar, eu saio de casa pra ir porque eu moro muito pertinho, então eu chego lá em 5 minutos. Eu trabalho mais ou menos das 8 ao meio-dia, então eu tiro um tempinho, pro meu almoço, eu pego de 15 a 20 minutos e eu vou lendo enquanto almoço. Não sei se vocês repararam, mas agora tem um gatinho no meu Kindle, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Depois do meu almoço, eu continuo trabalhando até mais ou menos umas 2h30 e volto pra casa. Chegando em casa, eu tomo banho e faço meu skincare de sempre. E sim, eu sempre irei defender o gua sha e a massagem facial nos meus vídeos. Aliás, eu tô doidinha pra fazer outro vlog de spa day com vocês. Foi muito legal e pelo visto vocês gostaram. Terminando de me arrumar, eu e minha mãe saímos pra padaria e pro supermercado ver alguma coisinha pra gente comer no café da tarde. E então eu, minha mãe e a Ju, que é a nossa manicure e amiga, tomamos um café da tarde bem gostoso e logo depois disso eu fui estudar um pouco. Nas últimas sextas-feiras que eu mostrei pra vocês nos meus vlogs, eu fui em balada, eu fui em aniversário, eu fui em restaurante, eu fiz tudo que podia fazer. Mas nessa sexta-feira em específico, eu estou abarrotada de trabalho da faculdade, de coisa que eu quero passar pro meu trabalho, de organizar como que eu vou continuar com os vídeos trabalhando e estudando em semana de prova, entendeu? Tá chegando um caos na minha vida. E como a pessoa organizada e centrada que eu sou, eu não consigo fazer nada sem organização. E eu não vou conseguir aproveitar o fim de semana se eu não já deixar muitas coisas prontas, assim, pra eu poder ir tranquila pro fim de semana. Então, eu vou considerar que sexta-feira agora é dia útil, não é mais fim de semana, apesar de eu não ter aula na faculdade. E eu vou pegar toda sexta-feira pra poder realmente adiantar os trabalhos de faculdade que eu tenho, pra poder organizar o meu fim de semana, organizar minha semana seguinte, pra poder ficar tranquila e aproveitar na santa paz o meu fim de semana. E é isso, gente. Agora eu vou lá continuar estudando, porque senão eu só vou terminar de estudar algumas das coisas pra essa semana meia-noite, né? E eu não quero isso. Os trabalhos e as coisas que eu tenho que pensar mais de faculdade eu deixo pra fazer durante a semana, porque aí no fim de semana eu só anoto as matérias enquanto vejo o vídeo no YouTube. Porque assim eu consigo adiantar algumas matérias da faculdade durante o fim de semana, mas eu também não me canso e consigo descansar, porque eu tô vendo algo que eu gosto bastante e quase nunca tenho tempo de assistir. Fiquei anotando matéria até tarde, então fui preparar alguns shorts pra postar aqui no YouTube pra vocês e fiz um s'mores junto com minha mãe. Se vocês nunca fizeram, não façam, porque isso é viciante e você não consegue parar de fazer. Pra finalizar o dia, eu continuei lendo meu livro até finalizar ele e dormir. Eu não sei se vocês já repararam, mas de sábado normalmente é o dia mais agitado que eu tenho. E esse sábado não ia ser diferente. Então, como eu acordei um pouquinho mais tarde que o normal, eu já fui me arrumar porque eu ia sair logo logo. Antes de ir, eu deixei a minha cama pronta e também já arrumei as mochilas que eu ia levar pra casa do meu namorado e pro trabalho. Oi, gente, hoje é sábado e eu já acordei fazendo um monte de coisa, então por isso eu ainda não vim falar com vocês. Eu vou explicar que eu estou com um leve medo hoje. Por quê? O meu grupo hoje vai se reunir e a gente inventou de fazer massa fresca pra almoçar. Aí você pensa, ai que legal, uhul, vamos cozinhar juntos. Mas gente, já fui muito traumatizada com a culinária do meu grupo. Então torçam por mim, pelo meu estômago e pela minha saúde que vai sair algo bom. Um pouco antes do horário que a gente tinha combinado, eu e meu namorado fomos passar no supermercado porque a gente precisava comprar alguns ingredientes para fazer a receita.
Dessa vez, ao invés de um comprar, a gente falou pra cada um levar o que tinha que levar, então foi isso que a gente fez. A gente ficou com a farinha de trigo, com o queijo e o queijo ralado. Chegamos como sempre no horário, mas nossos amigos não sabem chegar no horário, então a gente foi no supermercado até eles virem. A gente vai jogar o lixo. Mostra o lixo. Ah, o lixo tá lá atrás. Laura. Dirigente. 1h30, 2 horas depois do horário marcado, eles chegaram com o restante dos ingredientes e a gente começou a nossa receita. Simplesmente quebramos um ovo podre. A Campus tinha aprendido recentemente como fazer massa fresca, então todo mundo topou fazer a massa e foi isso que a gente fez. A gente fez desde a massa até preparar ela e cortar as fatias dela e foi muito legal até. Os meninos ficaram jogando videogame enquanto a gente fofocava na cozinha e a gente nem reclamou porque a gente queria fofocar assim bem tranquilas, então foi isso que a gente fez e por isso que não tem o áudio dessas filmagens. Mas o Max foi um guerreiro e ajudou a gente tanto a abrir a massa quanto a fazer o molho branco também. Durante a preparação, a gente teve a ideia de fazer a massa em formatos diferentes, mas a gente esqueceu que quanto mais gordinha a massa, mais maçuda ela ia estar na hora de comer. Então, por mais que eu tenha feito 7 corações, um para cada um do grupo, ninguém quase comeu porque tava muito maçudo e meio ruinzinho essa parte. Não, gente, isso não foi uma ameaça, eu só falei esquecendo que tava com uma faca na mão. Por fim, a gente decidiu fazer um macarrão mais espaguete mesmo, e por mais que tenha ficado bonito, a gente se esforçou, lembra um pouco uma lombriga, não vamos mentir, mas estava uma lombriga muito boa. O nosso almoço ficou pronto por volta de umas 4 da tarde, então finalmente fomos almoçar igual uma família reunida. Coisa assim, nunca vi. A gente morrendo de fome. Massa fresca, tá, bebê? Parece um monte de lombriga, mas tá gostoso, véi. Ó, Só pode ter um coração pra cada, tá? tá super Pode quente. pôr mais? Pode, vai. Tem que achar o coração bonito. Meu quarto não tem Ó, a Júlia já derrubou aí. É de caju, amiga. Almoçamos junto com a ilustre presença de 2 galinhas. Vai pular aqui. Ela vai pular mesmo. Galinha, não vou? Não! Amigo! E então, enquanto tava anoitecendo, a gente foi no mercadinho e na farmácia comprar um pouco mais de cacau em pó pra gente fazer um brigadeiro e jogar o Stop, que é o jogo da discórdia no nosso grupo de amizade. Eu acho que eu traumatizei algumas pessoas com a minha competitividade. Dessa vez a gente foi mais pra fazer nossa reunião mensal, então a gente ficou conversando, fofocando, relembrando o tempo de escola, passando tempo junto. Ganhei, cara. Vai. Hi! 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 Bye! Bye! A Júlia tá indo assim. Não esquece de pegar o bagulho da piscina. A gente voltou não era muito tarde pra casa do meu namorado e como a gente tinha almoçado durante a tarde, a gente ainda tava com um pouco de fome, então fez um nuggets e foi assistir Brooklyn Nine-Nine até pegar no sono. Pois é, o gabinete da comissária acabou de notificar. Isso não pode ser verdade. O amante dizia quando alguém mandava ela tomar banho, nem a pau. Não dormi tão tarde no sábado porque no domingo eu teria que acordar bem cedinho pra ir pro trabalho. Tomei um café da manhã bem reforçado porque depois eu só ia conseguir comer depois da festa, que ia ser por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Organizei as minhas coisas que eu ia levar pro trabalho e fui finalmente pro espaço. E hoje eu não ia ter que levar muita coisa porque eu não ia fazer minha própria maquiagem, ia ser a maquiadora. E bom, acho que eu nunca tinha mostrado pra vocês aqui no canal, porque eu não tinha feito durante as minhas gravações do canal, mas eu fui fazer uma palhacinha. Eu já fiz bastante durante uma época, mas acabou decaindo um pouco e eu finalmente fiz ela de novo. Personagens felizes e engraçadinhos são os que eu mais gosto de fazer, então eu amei fazer esse personagem e eu fiz junto com mais 3 pessoas. Deu tudo certo na festa e então eu voltei pra casa do meu namorado pra poder passar mais um tempinho com ele e a gente almoçar juntos. Você acha que eu tenho cara de palhaço? Palhaço.
O bom do meu relacionamento é que meu namorado já me viu de todos os jeitos possíveis, até de palhaço, e ele ainda me ama. Como a gente queria tirar um dia mais de descanso, a gente pediu comida e, como sempre, foi um hamburguinho, porque somos dois viciados em hambúrgueres e a gente comeu assistindo Brooklyn Nine-Nine. Pedimos um cookie de sobremesa para cada um e ficamos assistindo TV até eu ir embora. Chegando em casa, eu desfiz as mochilas que eu levei pro fim de semana e preparei a minha mochila pro trabalho no dia seguinte. Eu e minha mãe fizemos um chazinho e bebemos ele, então eu fui tomar um banho para poder jantar. Meu pai fez surpresa pra gente e trouxe uma batata do Outback que eu e minha mãe somos fissuradas e, sério, que delícia! Como no dia seguinte eu tinha que trabalhar, eu coloquei meu pijama, minhas meias que eu acho muito fofas e fui ler o meu Kindle. E como sempre, eu fiquei lendo até dormir. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esquece de comentar, deixar o like e se inscrever no canal. Assistam meus vídeos antigos e um beijo! Até a próxima!